Amados irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui novamente para expor a Palavra de Deus, para falar da Palavra de Deus, e saúdo a Igreja por esta iniciativa e esta coragem de expor ao domingo o livro de Samuel. Mas realmente, quando nós começamos a olhar para a Palavra de Deus, estudá-la e ouvi-la a ser pregada, nós percebemos que não há palavra para domingo e palavra para a semana, não é? Todos os livros são para ser anunciados com o mesmo vigor, com o mesmo zelo, com o mesmo empenho, porque todos os livros da Bíblia são palavra de Deus para o seu povo. E realmente é um desafio pregar Samuel assim expositivamente, mas também tem um retorno imenso aprendermos acerca da história do povo de Deus, aprendermos sobre momentos bons, momentos não tão bons, e como todos eles apontam para Cristo Jesus nosso Senhor. Um homem, e agora eu não vou ainda pensei em sortear um livro a ver quem é que adivinhava, quem é que disse aquilo que eu vou agora mencionar, mas não vou fazê-lo, porque vocês ainda iam acertar e eu tinha mesmo que dar o livro, não é? Diz assim, um homem disse assim: Deus deu-me tudo, até ganhei o Totoloto aos 35 anos, mas os meus erros estragaram tudo. Que necessidade tinha eu de querer ser o número 1? 3 coisas me fizeram cair: o orgulho, a vaidade e a ambição. Quem disse isto? Um homem que se calhar os mais velhos vão se recordar. Um homem que era corretor na bolsa e que lidava com grandes volumes de dinheiro, mas a bolsa a certa altura caiu e em 1992 ele teve que fugir para os Estados Unidos. Alguém já está a ver quem é? Pedro Caldeira. Um homem que lidou com milhões de contos na altura, de contos. Um homem que tinha negócios, uma fortuna na corretora, que lidava com os maiores investidores. Ele diz, em 2013, a revista Visão, passados quase 20 anos de ter fugido para os Estados Unidos, ele faz esta reflexão: Deus deu-me tudo, mas a ganância e a ambição de querer ser o número 1 é que o fizeram cair. É triste perceber isso. Como um homem é o autor da sua própria desgraça. E esta é a história de Salomão. Não é a história somente de Pedro Caldeira e de muitos, mas é a história de Salomão. Um homem que está em queda por sua própria culpa. Vamos então fazer a leitura do nosso texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículos 24 a 52. Primeiro de Samuel 14, versículo 24 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão Ara. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo,
e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disto informaram a Saúl, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedestes aleivosamente. Rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saúl: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada uma traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saúl um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Disse mais Saúl: deixamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até ao raiar do dia. E não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: fazes tudo o que te bem te parecer. Disse, pois, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saúl a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saúl: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva a Israel, ainda que com o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e o meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saúl: faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saúl ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saúl foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saúl: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saúl a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saúl: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saúl: morrerás, Jonatas, que efetua tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saúl deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saúl assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saúl eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes das suas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saúl chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saúl. Quis era pai de Saúl, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saúl houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saúl a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Até aqui a palavra do Senhor. Os capítulos 13 a 15
mostram o fracasso de Saul enquanto rei e preparam um caminho para a entrada de cena de um outro homem chamado David. Surpresa, um spoiler, para quem não sabia, a seguir é David. Mas estes capítulos, eles estão-nos a preparar para a chegada deste homem, David. Então eles mostram o fracasso do próprio Saul. E o seu fracasso foi revelado no capítulo 13, conforme os irmãos ouviram há 2 semanas atrás, onde Saul usurpa um lugar, um ofício que não é seu, que não lhe pertence. E aqui começa o declínio de Saul. Saul mostra sempre muito controlador. Ele queria controlar o desfecho da batalha, e daí ele usurpar aquele ofício, querer apressar o tempo do Senhor. E no capítulo 14, verso 1 a 23, como os irmãos viram a semana passada, eles mostram o fracasso de Saul como rei na sua desorientação, como um comandante militar. E é contrastado com o seu filho Jonatas. Os irmãos recordam-se, enquanto Jonatas, pela fé, na confiança no Senhor, vai, o Senhor está connosco, nós vamos, sejam muitos, sejam poucos, o Senhor há de dar-nos a vitória. E temos o flico-flaco de Saul, traz a arca, deixa a arca, nem sabe bem o que é que há de fazer. Saul completamente desorientado e o seu filho Jonatas na confiança do Senhor a trazer vitória ao povo. E agora, vemos no texto que nós vamos ver hoje, mostra-nos o fracasso de Saul como rei ao enveredar pelo caminho da religiosidade. Já tinha acontecido lá, na passagem anterior. Ir buscar a arca, mas depois a arca estava a demorar muito tempo, a situação. Mas há aqui uma tendência de Saul, e neste texto nós reconhecemos essa tendência de querer mostrar que ele ainda era um homem religioso. Ele ainda era um homem que temia a Deus. Lembram-se, no capítulo 13, foi dito, olha, o Senhor rejeitou-te. Agora, há um empreendimento da parte de Saul para mostrar, não, ele ainda é um homem que serve ao Senhor. Ainda tem atos religiosos. Parece que Saul, nesta passagem, está, por meio destes atos religiosos, a querer reconquistar o favor de Deus. Aquele favor que tinha perdido lá atrás. E a ideia central deste texto é que atos exteriores de piedade não são o caminho para obter o favor de Deus. Atos exteriores de piedade não são o caminho para obter o favor de Deus. A primeira parte, do versículo 24 ao 35, vemos um voto e o risco desse voto. E vemos que Saul coloca o povo em risco por meio do seu voto. Ao contrário da vitória de Jonatas, versículo 23, né? O que é que diz o versículo 23? Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, a batalha passou além de Bet-Aven. E agora, olhem o contraste. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara, dizendo. Enquanto que da parte de Jonatas há vitória, da parte de Saul há angústia. E esta angústia viria por causa de um voto insensato. Um voto insensato. E este voto mostra esta necessidade religiosa de dar-lhe aqui uma componente espiritual. Vamos fazer um voto. Vamos oferecer-nos e sacrificar-nos por isto. Mas este voto, este juramento que Saul fez, quase que deu a derrota daquilo que era uma vitória clara, que Deus já tinha dado. Sabem aquele jogador que tem a baliza aberta, já passou o guarda-redes e tudo, ele está lá, ele, a bola e a baliza. É só chutar
e marcar. E consegue mandar um estouro e a bola vai para o outro lado. Foi isto que Saúl fez. Ele tinha a vitória ali. Era só chutar. Ele consegue mandar um estouro na bola e a bola vai-se embora. O juramento foi duro. Ninguém come nada. Vamos proclamar um jejum. Ninguém come nada até vencermos os filisteus. Mas este juramento foi duro. Comprometeu os homens a não comerem nada durante todo o dia, quando eles estão numa batalha. Nós podemos pensar que talvez isso fosse uma forma de tornar a perseguição mais rápida, não é? Mais gelosa. Sabem, objetivos. Enquanto nós não fizermos isto, não nos pagam. Então vamos fazer rápido. Mas parece que ao longo da narrativa, desde que Saúl foi rejeitado por Deus, parece que Saúl está empenhado em reconquistar o favor de Deus por meio destes votos, destes atos religiosos. E isto só trouxe prejuízo ao povo. Sabem, irmãos, esta atitude não nos é estranha. Não nos é estranha. Tentar alcançar o favor de Deus por meio de práticas religiosas não nos é assim tão estranho. Quem é que nunca caiu neste erro? Pensar que Deus agora vai se agradar de mim porque eu vou passar a ir à igreja todos os dias que houver culto. Já não vou só ao domingo, agora também vou à quinta-feira. E o Senhor vai se agradar de mim. Eu agora vou passar a ler a Bíblia todos os dias. E o Senhor vai se agradar de mim. Não é assim tão estranho pensar que votos religiosos vão nos fazer ter o favor de Deus sobre a nossa vida. Não somos diferentes de Saúl. Caímos no erro muitas vezes de pensar que podemos reconquistar o favor de Deus, sendo mais empenhados, mais zelosos, mais participativos, fazendo votos até ridículos, insensatos, exagerados, pensando que assim vamos conseguir emendar as coisas. Votos insensatos mostram a religiosidade de Saúl e a nossa própria religiosidade. Dos versículos 25 ao 30, até o próprio Jonatas reconhece que é pela insensatez do pai que o povo não é abençoado com vitória. Os irmãos reparem o que é que acontece a partir do 25. Diz: todo o povo chegou a um bosque, havia lá mel com fartura, o povo cheio de fome, farto de correr, farto de lutar, com um equipamento pesadíssimo. E o tolo do Saúl fez um voto: ninguém podia comer nada. E o mel ali no chão, a escorrer das árvores. Jonatas não sabia que o pai tinha feito esse voto. Então, pega num favo de mel e come. E o que é que ele teve? Ele teve um choque, de glicose. Ele estava fraco e, de repente, o açúcar animou-o outra vez. E os homens ficam a olhar para ele e um diz: olha, teu pai disse para a gente não comer nada. Ele disse: meu pai é um insensato. Disse: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo tivesse comido, que vitória o povo não teria hoje. Não fosse a insensatez de Saúl e o povo tinha alcançado a vitória naquele dia. Mas Saúl, de baliza aberta, conseguiu falhar o golo. Onde é que já se viu isto, irmãos? Não sei se os irmãos reconhecem, mas não se avançou mais, não se fez mais, não se produziu mais, porque havia uma liderança ofuscada consigo mesma e mais preocupada com atividades religiosas externas do que com um coração dependente e confiante no Senhor. O que impossibilitou Israel de prosseguir na vitória foi uma liderança religiosa. Foi uma liderança religiosa.
E este é o peso da religiosidade. Ela torna-se um fardo insuportável, como foi para aqueles homens. Aquele voto foi um fardo insuportável, que os fez perder a vitória. Na ambição de querer o favor de Deus por meio de práticas exteriores e até ascéticas, fazendo coisas que nem o Senhor pediu. E assim é com hoje em dia. Muitas vezes a própria liderança, seja da igreja, seja a liderança do lar, quando ela se torna extrema, quando ela adota este ato religioso, esta prática religiosa, eles acabam por sufocar nessa religiosidade, sem, no entanto, terem de facto um relacionamento real com Deus. E Saul estava a impor ao povo um fardo que Deus não lhe tinha dado. Este é um alerta muito sério para líderes religiosos e para aqueles que exercem autoridade. Ordens severas e insensíveis, em nome de práticas religiosas, podem amargurar o coração daqueles que os seguem. Tornam-se insuportáveis de cumprir. E a pessoa perde a alegria de viver para o Evangelho. Richard Phillips, um comentador, diz: quando a liderança religiosa inventa normas extra-bíblicas, eles fazem mais para impedir do que para promover a causa do Evangelho. Quando se começa a focar mais, por exemplo, em vez de focarmos no tomar a ceia com o coração correto ante Deus, começamos a focar quem deve, como deve estar vestido, como deve ser o pão, em que momento, é um cálice, é copinhos, que tipo de pão é que se utiliza. E quando essas coisas começam a ofuscar, elas já não servem à igreja, porque já estamos a entrar na religiosidade e não no mandamento do Senhor. Normas extra-bíblicas fazem mais para impedir do que para promover a causa do Evangelho. Dos versos 31 ao 35, a religiosidade então mostra o seu lado mais perverso. Sabem quando? Quando leva os seus seguidores a mergulhar no pecado. Foi isso que o mandamento o voto de Saul fez aos seus homens. Os homens, verso 31, diz que ainda feriram os filisteus, de Micmas a Ajalon, cerca de 30 km, 28, 32, sem comer. Ainda estávamos neste dia. Eles estavam, verso 31, o narrador coloca isto, não é inocentemente, eles estavam exaustos em extremo. E o que é que eles fazem? Uma vez esfomeados, o povo lançou-se ao despojo no final do dia. Já o voto tinha terminado. Já não estavam obrigados ao juramento. E a fome era tanta que o povo matou e nem sangrou os animais, mas comeu-os com sangue. E esta era uma prática condenável na lei do Senhor. Não precisam de abrir, mas Levítico 7, 26 diz: não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue será eliminada, cortada, destruída do seu povo. Esta era a condenação. E o povo, por causa de um voto insensato e apressado, de uma coisa religiosa, foi levado ao pecado por causa da sua fome. E mais uma vez o que vemos a seguir é uma atrapalhada de Saul. Mais uma tentativa de mostrar o seu zelo religioso. Típico dos religiosos, não é? Saul fica indignadíssimo com o pecado do povo. Diz que procederam aleivosamente ou traiçoeiramente. Saul fica indignado. Como é que é possível vocês fazerem tal coisa? Ignorando por completo que isso aconteceu por causa da sua ordem.
Foi a ordem dele, o voto dele, o juramento que ele fez, que levou o povo ao pecado. Esta é a parte negra da religiosidade, irmãos. Tanto querem proibir, que acabam por conduzir ao pecado. Tanto querem controlar, condicionar, que a pessoa, em um momento ou outro, cai e mergulha no pecado. Então ele manda trazer uma pedra, rolar uma pedra, matar os animais, sangrar os animais. Ele quer mostrar serviço religioso. Matthew Henry, ele diz assim: à medida que se afasta de Deus, Saul vai se mostrando mais zeloso na aparência da piedade, mas negando-lhe o seu efeito. À medida que vai se afastando, torna-se mais religioso e tem mais práticas religiosas. Irmãos, ele não mostra sinais de arrependimento, não mostra ponderação sobre os problemas que o seu voto tinha produzido no meio do povo. Ele não pensa em nada disso. Ele não tem culpa de nada, afinal de contas. Ele tem um objetivo: ser mais religioso. E ele tem que conseguir o favor de Deus, então tem que fazer mais coisas, ser mais rígido, mais severo com quem falha. Típico de quem está longe de Deus, mas quer o favor de Deus. A ideia é: tenho que fazer mais. Tenho que fazer mais. Fazer mais coisas. Então vemos no primeiro voto, Saul não só perdeu o respeito pelo seu filho, colocou o povo em amargura, em dificuldade e levou-o ao pecado por causa de um voto insensato. E agora do 36 ao 46 a coisa piora ainda mais. Saul coloca a vida do seu próprio filho em risco por meio de um voto. Verso 36 diz-nos assim: disse mais Saul: deixamos esta noite no encalço dos filisteus. Irmãos, o povo perseguiu os filisteus todo o dia sem comer. Agora, de noite, vão continuar a correr. Agora vamos de noite. Estamos sempre no mesmo dia. Este homem é louco. Ele já não sabe comandar. Saul não parece um comandante capacitado. Obriga-os a lutar sem comer e agora, depois de um dia exaustivo, a quererem ir correr de noite, a lutarem de noite. Saul está em queda e parece que quer levar tudo com ele atrás. E sabem o que é que o povo responde? Faze tudo o que bem te parecer. Os irmãos não notam um certo distanciamento nesta frase? Contrastem com o versículo 7 que leram a semana passada. O que é que o escudeiro diz a Jónatas? Faz tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Vai, Jónatas, eu estou contigo. Aqui há identificação, aqui há ligação. Mas Saul, olha, faz, queres fazer, faz. Sabem quando as nossas mulheres nos dizem isso? Queres ir? Então vamos. Vocês já sabem que estamos em problemas, não é? Quando ela diz, pronto, se queres fazer, faz. Já sabem que é o problema que vem a seguir. Na verdade o povo está assim: olha, faz o que tu quiseres. O povo já estava por tudo. Obedecia, ia obedecer ao rei, mas faz o que tu quiseres. A resposta dos homens revela obediência, mas pouca convicção e pouca ou nenhuma identificação com o seu líder. Então Saul quer ir avançar. E há aqui um homem, o sacerdote Aías, provavelmente, ele de uma forma educada diz: olha, e que tal nós consultarmos o Senhor? Porque para Saul já nem isso interessava, não é? E que tal, não é? Chegamos aqui para consultar o Senhor, para consultar a Deus. Uma forma educada de sugerir que Saul se calhar estava a agir sem
sem conhecer a vontade de Deus. Então Saul lá concorda e vai consultar talvez o Urim, Tumim, aquelas duas pedras que eram usadas por sumo sacerdote para saber a vontade do Senhor. Era um sim e um não, ou uma ausência de resposta. E Saul então pergunta ao povo, pergunta ao sacerdote, pergunta ao Senhor, né? Verso 37: descerei ao encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Senhor, dá-nos a resposta então. E sabem, a parte trágica está aqui. O Senhor não lhe respondeu. Às vezes a pior resposta não é o não. Aliás, o não é a pior resposta. O não às vezes é salvador. Mas o pior não é o não. O pior é Deus não responder. Este afastamento de Deus, este silêncio, iria aumentar na vida de Saul, a ponto de os irmãos vão chegar lá, se assim permitir, Saul ter que consultar uma cartomante. Esta é a tragédia. A tragédia não é quando Deus diz não a alguém. A tragédia é quando Deus abandona alguém. Essa é a tragédia. Reparem que estamos na história de um homem que se está a tornar mais religioso. No entanto, o afastamento de Deus é cada vez maior. Então, embaraçado pela ausência da resposta, verso 38, apesar de toda a sua religiosidade, Saul deve ter ficado embaraçado do Senhor não lhe responder. Ele atribui: alguém pecou aqui, há aqui pecado. Parece que ele está a trazer uma representação de Josué, né? Ele quase que se vê como um novo Josué, dizer: quem é que pecou aqui? Quando foi a situação de Acã, em Josué 7. Ele diz: alguém pecou aqui. Será que Saul estava tão endurecido que não pensou por um momento que poderia ser ele a fonte do desfavor de Deus? Não? Parece que nunca pensou. Se calhar sou eu. Parece que nunca pensou tal coisa. Então o que é que ele faz? Mais um voto insensato, verso 39. Saul repetiu a insensatez de Jefté em Juízes, quando prometeu sacrificar a primeira coisa que lhe aparecesse. Lembram-se desse caso? Desse juiz? Se o Senhor me der a vitória, a primeira coisa que me aparecer, vou dedicá-la ao Senhor. Que tristeza. Mal estava a chegar da vitória, a sua filha sai de casa ao seu encontro com danças e cantos. A desgraça de um homem por causa de um voto impensado. E agora Saul representa novamente este Jefté, fazendo um voto um voto de morte, não é? Ele sabe, aliás, ele não sabe se alguém pecou. Ele não sabe, mas ele diz: alguém pecou. Ele não sabe qual foi a gravidade do pecado, e a punição que ele dá é a morte. É a morte. E mais, ainda coloca o nome do filho no voto, ainda que seja o meu filho Jonatas, será morto. Para Saul, qualquer um poderia ser culpado da situação, menos um, ele mesmo. Qualquer um poderia ser culpado, menos um, ele mesmo. Então, uma vez mais é usado, verso 40 e 42, o Urim e o Tumim. O povo divide-se, fica Saul e Jonatas de um lado, fica o povo do outro, e não é ninguém do povo. Ou seja, ou é Saul e Jonatas. Ou é Saul ou é Jonatas. Então são lançadas sortes novamente, e a sorte cai sobre Jonatas. A sorte cai sobre Jonatas. Irmãos, este é um momento tenso na narrativa. Eu sei que nós já conhecemos a história, mas este é um momento tenso. Imaginemos-nos a ler isto pela primeira vez na nossa vida. Até aqui Jonatas foi o verdadeiro herói. Foi o homem de fé, o homem valente.
E agora ele iria morrer por causa da loucura e do desgoverno do seu pai. Ele não desonrou o Senhor. Em toda a narrativa ele é tratado com honra. Saul é que está louco e Jonatas é que vai morrer. A narrativa está tensa neste momento. Sabem, não bastou Saul já destruiu o futuro do filho. Saul tinha destruído o futuro do filho. Quando fez aquela loucura no capítulo 13 e o Senhor recusou a sua família, a sua descendência, foi a Jonatas que ele hipotecou o futuro. Não bastava isso e agora ainda o coloca sob um voto, um juramento de morte. Saul está determinado e louco. Ele está disposto a matar o filho pela desobediência a uma ordem sua. Irmãos, mais um toque aqui que nós nos devemos lembrar. Reparem, quando os homens sacrificaram com sangue, comeram a carne com sangue, o que é que a lei dizia? Tal homem deveria morrer. E Saul não foi assim tão severo a uma desobediência ao mandamento de Deus. Mas uma desobediência a uma lei que ele tinha dado, essa era digna de morte. Não é? A desobediência à lei de Deus, tragam para aqui, vamos resolver o problema, vamos sacrificar. Mas desobedecer aqui ao rei Saul, isso é digno de morte. Mais uma vez, vemos em Saul um coração religioso, mais indignado quando alguém desobedece a uma ordem sua, a uma regra criada por ele mesmo, do que alguém que tenha desobedecido à lei de Deus. Isto é sinal de religioso. Quando a afronta é maior porque se desobedece a uma regra criada por mim, do que alguém desobedecer à lei de Deus. E ao mesmo tempo vemos Jonatas, que não tinha feito nada a merecer tal punição, a enfrentar a morte, dizer: eu estou aqui, eu vou morrer. Sim, fui eu, comi um pouco de mel, sim, estou aqui pronto a morrer. Jonatas estava pronto a morrer por causa da loucura do seu pai. E reparem, nem mesmo aí o seu pai cai na realidade e diz: é certo que irás morrer, Jonatas. Sim, tu vais morrer. E a desobediência atingiu tal limite, a loucura atingiu tal limite, verso 45, que o povo diz: basta. Às vezes até os servos mais obedientes chegam a um ponto que dizem: basta. Sabem, o cão mais obediente pode morder o dono. Chega a um ponto que, se for de tal maneira pressionado, ele morde o próprio dono. O povo, ainda que obediente a Saul, chegou a um ponto que disse: já chega. Então ele é que tem sido usado por Deus, ele é que tem sido o libertador de Israel, ele é que tem sido o valente, e tu queres matá-lo a ele? Nem um fio da cabeça dele vai cair. E o povo todo salvou Jonatas naquele momento da loucura do seu pai Saul. Verso 46: então os filisteus foram embora. Ainda estamos no mesmo dia. Este homem conseguiu estragar tudo. Tinha tudo para ter a vitória sobre os filisteus. E por causa dos seus votos, das suas intemperanças, das suas loucuras, das suas religiosidades, deixou os filisteus ir embora e ficou com uma vitória pela metade. Do verso 47 ao 52 temos um resumo então do reinado de Saul até ao momento. E o narrador deixa aqui um resumo da vida de Saul. Sabem, apesar do fracasso deste dia, o Senhor ainda o abençoou, deu-lhe vitórias sobre os inimigos, abençoou a sua casa. E qual é a razão para o narrador dar agora um resumo da vida de Saul, se ainda há tanto para ser contado até ao final do livro? Porquê é que o narrador coloca aqui o resumo da vida de Saul? Um autor diz que
provavelmente é uma questão de caridade e de apreciação para com Saul. O narrador faz aqui uma conclusão dos pontos positivos: batalhas, família e o seu exército que o seguia. Mas isto era tudo de bom o que se poderia dizer de Saul. Se a vida de uma pessoa pudesse ser avaliada pelas suas realizações, então este era um resumo bom da vida de Saul. Algumas vitórias, teve filhos, teve família, teve seguidores no seu exército. Mas o que o texto nos vai mostrar é que a vida de um homem não se resume a feitos terrenos. Isto era tudo o que podia ser bom de Saul, mas de facto aquilo que contou foi o relacionamento com o Senhor que foi manchado. Tudo está mal quando o que há de bom a dizer sobre alguém, como no caso de Saul, são apenas realizações terrenas. Isto era tudo o que havia de bom para dizer, porque a partir daqui vai-se mostrar que a vida de Saul foi uma vida marcada por um afastamento crónico de Deus. A história de Saul vai continuar a mostrar que, apesar de conquistas terrenas, a sua maior derrota será espiritual de Deus. Atos exteriores de piedade não são o caminho para obter o favor de Deus. Não era pela religiosidade que Saul iria obter o favor de Deus. Esta narrativa, irmãos, eu sei que estou a consumir muito tempo, esta narrativa, ela tem um propósito de contrastar. É esse o propósito do livro de Samuel, é apresentar-nos um rei e dizemos, não, este rei não serve, então apresenta-nos outro rei, que nos vai levar também a dizer, este rei também não serve. E este livro e esta narrativa mostra-nos que há um rei que trilhou um caminho muito diferente da de Saul. Há um rei que trilhou um caminho diferente. Haveria de vir um rei que não se rendeu a atos externos, mas tinha como comida e bebida fazer a vontade do Pai. Haveria de vir um rei que não era nem hesitante nem apressado, mas sabia qual era a hora exata para agir. Haveria de vir um rei que não estaria obcecado pela sua reputação. Antes se haveria de despir da glória que Saul nunca teve e tornar-se um servo que Saul nunca foi. Este era o rei que haveria de vir. Enquanto Saul buscou firmar o seu trono por meio da externalidade e atos e feitos grandiosos, haveria de vir um rei que caminhou até ao seu trono e que lutou a maior batalha de todas pela via da humilhação, da pobreza e da rejeição e da cruz. Sabem, na história do Senhor dos Anéis, seria expectável que todos nós, quem conhece, né? Há uma certa expectativa que seja Aragorn, o rei, o valente, o nobre, o corajoso, a dar a vitória. Ele representava, ou era um tipo de Cristo. Mas sabem quem liberta o povo do mal? É um pequeno, frágil e humilde hobbit. Saul ambicionou a grandeza, mas haveria de vir um rei pequeno, frágil e humilde, que iria dar a maior batalha, a maior vitória de todas ao seu povo. Este texto mostra que o rei que é esperado já veio. É o Rei Jesus. Nascido na manjedoura, na humilhação, na rejeição,
mas é Ele o Rei que esperávamos e que virá novamente para reinar com justiça e poder. Este texto aponta-nos para Ele. Mas ao mesmo tempo, este texto ensina-nos uma verdade para nós hoje, para cada um de nós. Verdadeira religião começa com um relacionamento correto com o Senhor. A recuperação do favor de Deus exige humildade e contrição do pecador diante do Senhor. Eu agradeço ao Daniel porque encaminhou todo o culto para este momento. As leituras que foram feitas enfatizaram exatamente isto: humildade, contrição e confissão. Qual foi a diferença entre Saul e David? Saul pecou mais que David? Não. Davi adulterou e matou um homem inocente. Será que foi questão de gravidade? Não foi questão de gravidade de pecado. A grande diferença entre Saul e Davi não foi o pecado. A grande diferença é que Saul enveredou pelo eu vou reconquistar por mim mesmo o favor de Deus. Mas Davi, quando confrontado, ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esta é a diferença. O favor de Deus não é reconquistado por fazeres mais. O favor de Deus vem através de contrição, humildade e confissão. Enquanto Saul enveredou por eu vou fazer, Davi disse: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Deus não se impressiona por aquilo que tu podes fazer. Eu não sei a situação de ninguém aqui, mas certamente haverá momentos, ou estás nesse momento, em que sentes-te afastado de Deus por alguma coisa que tenhas feito, dito, por um estilo de vida que tenhas levado. Ou talvez venhas a chegar a esse momento em algum tempo daqui em diante. Não sei, mas lembra-te, nunca caias na armadilha da religiosidade. Nunca. Vai parecer que tu podes solucionar o teu problema com Deus fazendo mais coisas, sendo mais disciplinado contigo mesmo. Vai parecer que esse é o caminho, quando na verdade o único caminho que te leva novamente para Deus, qual é? Senhor, sê propício a mim, pecador. É esse. Não há outro. Saul poderia ter reconquistado o favor de Deus, sim. Bastava humilhar-se diante dele. Bastava isso. Mas ele era bom demais para isso. E foi afastado pelo Senhor e afastado do Senhor. Não te deixes cair na armadilha da religiosidade, de fazer mais e mais. Arrepende-te diante de Deus. Confessa o teu pecado ao Senhor. Esse é o caminho que leva a Deus. Foi esse o caminho que Jesus veio abrir. O caminho da possibilidade de perdão, de restauração, de reconciliação com Deus, por meio da contrição e da confissão. Deus não se impressiona por boas obras, manifestações de zelo religioso. Se estás em pecado, se vives a lutar contra o pecado, a solução não é fazeres mais coisas. Não entres pelo método das compensações, compensar um pecado com um ato religioso.
O caminho que Deus requer para ti é um coração contrito, arrependido e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe.